Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos. No último programa foi o nosso convidado Ricardo de Brito, presidente da Conselhia do PS em Sines. Esta será uma das temáticas deste programa, mas outras também se juntarão aqui à nossa mesa. Vou deixar esse comentário para António Brás e Filipe Alexandre Raposo. Bem-vindos. Então, bom dia a todos, bom dia ao nosso vasto auditório e também naturalmente a quem nos acompanha lá em casa. A quem está de férias e pode naturalmente também assistir ao nosso programa com mais atenção. Em relação à última conversa que nós tivemos no nosso último programa com o Ricardo de Brito, presidente da Conselhia do Partido Socialista, duas ou três notas. Primeiro, é naturalmente de realçar, não é, a disponibilidade em avançar para a Conselhia do Partido num momento, e é um facto, não é, que o Partido vai passar por várias dificuldades, porque vem de três mandatos de três maiorias absolutas. O resultado do ponto de vista, aliás, o resultado autárquico não foi claramente o melhor. Depois de três maiorias absolutas, inclusive o Partido Socialista ficou em terceiro lugar, salvou aqui, no meio disto tudo, entre aspas, a desgraça, Porto Covo, que conseguem manter a Junta de Freguesia de Porto Covo, e a sua disponibilidade é de, independentemente de se vai fazer um bom ou mau trabalho, mas a sua disponibilidade é de registar e de louvar, porque cada vez mais, e estamos sempre a falar nisto também, porque também é um facto, as pessoas cada vez mais afastam-se da vida associativa, da vida política, e depois também há dados curiosos que também muitas vezes dizemos os mais jovens não participam, porque normalmente os mais novos não participam, e aqui queria fazer aqui umas referências, que é, os mais novos não participam porque muitas vezes os mais velhos dentro dos partidos não permitem que os mais novos possam participar, até porque muitas vezes os mais novos, quando começam a crescer, também começam a demonstrar a capacidade política que podem vir a ter e que têm, e muitas vezes são uma ameaça aos que lá estão. Mas depois há estas coisas, que é quando os partidos estão na mão de baixo, como se costuma dizer, já não interessa aos mais velhos, e por isso aí entra aos mais novos muitas vezes, que é a oportunidade dos mais novos passarem a participar. Não sei se foi o caso, mas é um facto que neste momento, e muito bem, no meu ponto de vista, temos um jovem à frente da Conselhia do Partido Socialista, até porque abre aqui um novo ciclo político em Sines também, nas conselhias. Pessoas mais novas, que nem sempre os mais novos têm ideias mais inovadoras do que os mais velhos, às vezes é o contrário, mas é sempre uma esperança ter uma pessoa mais nova à frente das conselhias dos partidos. Criar aqui outra esperança, e também não é que os mais velhos também não tenham dinâmica, mas à partida os mais novos é para terem mais dinâmica. Da entrevista em si, na minha opinião, não se retirou grande coisa de grandes posições, que é normal, não quis assumir grandes posições. Praticamente em todas as respostas foi o politicamente correto, que também se compreende, mas aquilo que eu tenho a destacar é que realmente tem capacidade política, oratória, né? Conseguiu politicamente contornar as questões, ou não responder aquilo que nós estávamos à espera que respondesse. Há um tema ou outro fica vincado também a questão ideológica, também deu para se retirar isso, mas de uma forma geral
Acho que foi uma boa conversa. Também todos aqueles que por aqui passam sabem que é uma conversa, não vimos aqui para pregar rasteiras a ninguém. As pessoas vêm aqui dizer e responder aquilo que entenderem e a mais não são obrigados. Muitas vezes, e já recebi críticas, algumas conversas que nós tivemos com alguns convidados, não disseram isto, permitiram dizer aquilo. Claro, as pessoas vêm aqui, respondem àquilo que entenderem, da forma que entenderem, e nós, naturalmente, temos que aceitar, e aceitamos isso. Tal como o Ricardo respondeu da forma que entendeu, houve coisas que estávamos à espera de respostas concretas, não o fez, teve uma postura do politicamente correto, e teve também capacidade para contornar algumas. É legítimo, como é óbvio, é legítimo. Também foi eleito há pouco tempo, naturalmente que agora está a fazer, ou vai fazer o trabalho de casa de juntar o partido, ouvir as pessoas, como o Ricardo disse muito bem, ouvir as pessoas, construir um novo programa e propostas para o Conselho para poder apresentar aos munícipes. E espera-se uma oposição diferente, espera-se uma oposição por parte do Partido Socialista, até porque teve lá 12 anos, certamente, se não sabem, deviam de saber, ou tinham a obrigação de saber, ter mais conhecimento daquilo que se passa na Câmara e o que é que se passou, né? E podiam fazer uma oposição diferente. Espero que o façam. Com isto não estou a dizer que façam uma oposição que não possa ser construtiva. Nós podemos ter opiniões diferentes, e isso não é, de certa forma, uma oposição do contra ou do bota abaixo, como muito boa gente tem logo na mania de dizer. Não, podemos ter opiniões diferentes. Espero a bem também do Conselho, porque, e já falámos disto aqui também muitas vezes, quando a oposição é forte, normalmente também obriga quem está no poder a trabalhar, e esperamos que assim seja, porque há muito boa gente no nosso Conselho que andam distraídos, e alguns andam distraídos há muitos anos. Sines, ao longo dos anos, as coisas, lá está, e também já falámos várias vezes, andam a várias velocidades, e infelizmente temos um conjunto de coisas à volta da cidade e outras dentro da cidade que andam a uma velocidade maior do que aquela que a própria cidade devia de andar, e continuamos a perder oportunidades. Espero que o Partido Socialista também tenha aprendido alguma coisa e que agora, na oposição, possa dar um contributo diferente para que possamos pôr também a cidade a andar a outra velocidade, para ver se ainda vamos a tempo de apanhar algumas coisas que fomos perdendo ao longo do tempo, e que se calhar não, tenho a certeza que há coisas que ou se resolvem agora ou vamos andar sempre a falar a mesma coisa. Aqui, Brás, antes de dar a tua opinião, sim, aqui esta questão do mandato ser apenas 2 anos, isso não será um contratempo para quem presida a Conselhia? Uma vez que, por exemplo, neste caso não chegará, ou poderá chegar, se candidatar e ganhar, poderá não chegar à questão das eleições, poderá ser um trabalho que é feito e depois fica em banho-maria, não sei. Sim, mas há muitos, a maior parte dos partidos fazem precisamente por isso, de forma a desencontrar o ciclo político local das concelhias, precisamente por isso estamos a falar. E esse tem sido um risco que tem acontecido. Temos assistido a presidentes de concelhias a fazerem trabalhos muito bons e depois, quando não coincide, em 6, 7 meses deixam de ser e vem outro qualquer. Isso tem sucedido, mas isso é uma questão de organização interna. Normalmente quando percebem que podem ganhar. Normalmente há sempre uns espertos que tratam do assunto. Mas não é só no PS. Não, em todo lado. E depois as concelhias, regra geral, têm um problema, que com muito poucos votos decide-se quem governa a concelhia. Ou seja, aquilo basta quase um sindicato de 15, 20 pessoas, às vezes nem isso depende, mas às vezes com muito poucas pessoas decide-se quem é o candidato. É assim que funciona, não é? É a forma de funcionar. Mas recuando aqui à questão da entrevista com o Ricardo, e tive aqui a oportunidade de dizer, gosto muito do Ricardo, espero que o Ricardo se mantenha por Sines,
o Ricardo, se não houver nada de extraordinário, reúne todas as condições para ser um dos políticos mais relevantes, tanto da geração dele e dos próximos, diria, 10 anos, 12 anos, enfim, um novo ciclo político que se abriu em Sines com o final dos 12 anos do Partido Socialista e também a renovação de algumas conselhias que estão a surgir com outra força, com outra dinâmica. E o Ricardo, neste momento, e lá está aquilo que estamos a falar, por vezes surgem estas questões, durante 12 anos parece ser claramente a pessoa e depois de repente, no espaço de poucos meses, as coisas podem mudar. Mas o Ricardo tem essas características, parece-me a mim, só se houver aqui alguma coisa de extraordinário, e o que é que pode haver de extraordinário? O próprio Ricardo pode decidir sair de Sines para ir trabalhar para outro sítio, para seguir a política no outro patamar, enfim, é o que é. Eu espero que Sines tenha condições de manter, continue a ser atrativo para o Ricardo, se manter por cá. O que é que... Eu concordo com quase tudo o que o Filipe disse. Há um pequeno detalhe que eu também concordo, mas tenho uma visão um bocado distinta. Foi um ato de coragem o Ricardo ter surgido agora, numa altura em que o Partido Socialista vive sérias dificuldades. O Partido Socialista teve, eu nem sei se não terá sido a pior votação, ou a pior votação da sua história em Sines. Não foi, eu tinha esses dados agora, de memória eu já não sei, mas foi claramente uma das piores votações, vendo um ciclo político que se encerrou. Já teve muito piores. Sim. Ok, pronto, vendo um ciclo político que se encerrou, passou de 4 vereadores para 1 vereador, enfim, a nível nacional também foi derrotado recentemente, enfim, não era um ciclo fácil, mas o Ricardo, é assim, o Ricardo e todos os políticos, a política é feita de momentos, é feita de ocasiões, e este é claramente um momento para quem quer construir de início ou quem quer iniciar um processo, surgir, nomeadamente estas pessoas mais novas. É nos piores momentos que se consegue construir e que se consegue crescer, não é? Quando nós construirmos algo a partir de uma coisa que já é muito grande, é sempre mais difícil crescer do que algo que começa em baixo. Eu acho que o Ricardo tem aqui um grande desafio no Partido Socialista de Sines, que sempre foi o grande desafio do Partido Socialista de Sines, que é uma questão geracional. E o Ricardo representa uma nova geração que está a surgir, ele e mais 4 ou 5 jovens que são mais visíveis, que são mais conhecidos, e o Ricardo representa este salto geracional contra, e quando digo contra, não tem que ser contra no sentido de ser uma guerra, por oposição, digamos assim, a uma geração que tem hoje 50, 60 anos, enfim, que foram aqueles que estiveram no poder até agora, que foi aqueles que construíram o que foi o PS até hoje, e estamos aqui, está-se a iniciar um novo ciclo. Há coisas que não sabemos, porque as coisas vão se construindo, são dinâmicas, se este novo ciclo do Partido Socialista se consegue fazer com todos, ou só se consegue fazer com alguns. Ou se até o próprio Partido Socialista, a Conselhia, está disponível a aceitar o reinício ou aceitar o início do novo ciclo. Por vezes isto não acontece. Por vezes as gerações, como o Filipe dizia, por vezes as gerações que se diz é preciso jovens, são as primeiras a oporem-se quando surgem soluções de gente mais nova, porque não querem deixar o poder, porque acham que os mais novos não estão preparados, como se eles estivessem quando começaram. Normal, que nós todos conhecemos. Mas isso são processos internos. Fazer uma coisa. O que é curioso é que aqueles que agora dizem isso da juventude, se nós voltarmos atrás uns anos, a grande maioria deles começaram com 18 anos, 20, claro. Alguns até com cargos no governo, e presidentes de Câmara com 20 anos, era super normal. Agora é que deixou de ser. Claro, mas é assim. Agora, a entrevista em si, para mim, novidade era haver alguma novidade, não é? O Ricardo é demasiado inteligente e astuto para vir aqui dizer aquilo que não queria dizer. É natural, mas isso, o processo é natural, por isso a entrevista decorreu normal. Todos sabemos, e enfim, o Ricardo até conduz isto com alguma mestria, todos sabemos a dificuldade que é defender o que foram os 12 anos do Partido Socialista, não é? Quem quer construir uma nova solução tem dificuldade. É fácil, naturalmente, pegarem coisas que correram bem, porque não correu tudo mal, obviamente, em 12 anos, pegarem coisas que correram bem e usar só, ou falar só daquilo que correu bem, e depois omitir o que correu mal e dizer, não tem nada a ver com isso. É difícil fazer isso, e neste momento também ainda é uma altura
aqui durante uns 2, 3 anos, é natural. Este primeiro mandato, mesmo as coisas que correram bem com o PS, muitas pessoas ainda não estão receptivas para olhar para o que for, porque olham globalmente, e globalmente correu mal. Temos que dizer, globalmente correu mal, não foram 12 anos felizes, digamos assim. Agora, não foi tudo mal. Neste momento, ainda é demasiado cedo, assim, as feridas ainda estão muito abertas para as pessoas estarem até disponíveis para aceitar que algumas coisas correram bem. E nisto o Ricardo foi inteligente, eu espero, acho que o Ricardo tem condições de construir uma solução boa dentro do Partido Socialista, e acho que daqui a 3 anos, sensivelmente, penso eu que o Ricardo tem condições de apresentar já uma lista, enfim, mais fortalecida, mais atrativa para a população, e começar a construir até uma ideia distinta, afastando, porque isto é forçoso, o trabalho, isto não é a quadratura do ciclo, mas o trabalho do Ricardo é pegar naquilo que o PS fez bem, abraçar isso, continuar essa construção e ir buscar coisas novas. O drama, que era aquilo que eu dizia há pouco, qual é o grande problema? É que neste momento as pessoas ainda não estão disponíveis para aceitar coisas que o PS também fez bem. Ainda não estão disponíveis, ainda não há uma rejeição ainda muito grande, que é natural. E este vai ser o segredo de reconstruir o Partido Socialista. Acho que o Ricardo é a pessoa indicada, vai ter as suas lutas internas, eu espero que ele não se desiluda até lá, ou que não suceda nada pelo caminho, porque parece-me a mim que ele é a pessoa indicada para poder fazer esse percurso. Há aqui um tema que tem sido muito falado, tem a ver com o estudo do aumento da população em Sines e Porto Covo. Será que essas pessoas já estão todas recenseadas, já estão todas inscritas, legalmente já há esses números ou não? Acho que não. É assim, nós temos os censos, que, como vocês sabem, são feitos porta a porta e por outros elementos, que têm uma credibilidade e uma fiabilidade muito superior a este estudo, a esta estimativa anual que o INE e o Prodata fazem da população. Apesar disto serem dados que se aproximam relativamente, pelo menos dão uma coisa que é muito importante, mostram a tendência de crescimento, manutenção, de decréscimo. Eu, até porque conheço a metodologia de cálculo, e, enfim, aquilo eu posso descrever rapidamente, aquilo tem uma metodologia de cálculo que depois resulta num valor. Eu não acredito que a população de Sines hoje seja 16.943, como eles dizem, acho que é assim. Podem ser mais de 200, menos de 300, não sei. Agora, aquilo é uma forma de cálculo que resulta. Aquilo tem duas componentes, aquilo chama-se o método das componentes, tem duas componentes distintas, que medem basicamente o quê? Tem uma componente que mede a diferença entre as pessoas que faleceram e as pessoas que nasceram, e isto são dados factuais, são dados oficiais, e depois tem uma segunda que é mais difícil, que é o chamado saldo migratório, que é a diferença entre as pessoas que chegaram a Sines e as que saíram de Sines. Portanto, e aqui é migratório, não é imigratório nem imigratório. Portanto, não é estrangeiros nem portugueses, são pessoas que estavam em Sines, que migraram no território ou para fora do território, ou que chegaram a Sines. Bom, desde logo tem um detalhe. Aqueles valores correspondem a pessoas que estão há pelo menos 12 meses em Sines, ou que têm a pretensão de estar 12 meses em Sines. Eu estou cá a viver há 6 meses e penso que está mais um ano. Pronto. Exclui logo as pessoas que vieram, por exemplo, para trabalhar 6 meses, 7 meses, 8 meses. Portanto, o número de pessoas que estão hoje a residir em Sines, eu quando digo o conceito, aqui é a questão do conceito, o residente. Eu quando digo residir, são as pessoas, o que eu aqui vou falar é as pessoas que cá estão há esses 12 anos, ou aquelas que estão a viver hoje em Sines. Vim fazer uma obra, vou estar 5, 6, 7, 8 meses. Pronto, essas pessoas não entram nestas 17 mil pessoas. E Sines terá muito mais que 17 mil pessoas neste momento. E depois temos que pensar, uma coisa são as pessoas que residem em Sines, outras coisas são as pessoas que utilizam a cidade de Sines, ou porque trabalham na Galp, ou porque trabalham na Repsol, ou porque trabalham, enfim, em empresas aqui em Sines, e que utilizam a cidade. Utilizam o quê? Utilizam as suas vias, fazem aqui as compras, estacionam aqui, utilizam as infraestruturas públicas de água, de esgotos, etc. Eu acho que a cidade de Sines, numa altura falava-se de uma população flutuante, que é esta população que vive em Sines durante o dia, falava-se em cerca de 22, 23 mil pessoas há uns anos atrás. Eu creio, e isto é a minha sensação, não tenho nenhum critério para medir isto, mas eu acho que neste momento em Sines, e acredito que aqueles 17 mil serão uma realidade, até porque aqueles 17 mil têm alguns fatores que sustentam
aquele estudo, nomeadamente as pessoas que se inscreveram no centro de saúde, as pessoas que se inscrevem nas creches e nas escolas, os sinais de telemóvel, a utilização dos multibancos. Portanto, tem uma série de critérios de estudos que aproximam, que é o valor da realidade. Pronto. Não sei se são 17.500, se são 16.500, não sei, será um valor, seguramente é um valor muito maior do que quando foram feitos os censos em 2021. Portanto, há uma tendência de crescimento inequívoca. Pronto. Isto para vos dizer que eu julgo que neste momento a cidade de Sines será utilizada por se calhar cerca de quase 30 mil pessoas. Não tenho grande dúvida relativamente a isso, se calhar são 26, 27, 28, não sei, será um número bastante considerável. E pronto, aqui voltamos ao tema que todos conhecemos, o que é que mudou. Uma última questão. Estes dados que nós estamos aqui a falar, portanto, nós tínhamos dados de 2021 e estes dados que foram agora publicados estão a comparar um acréscimo populacional entre as pessoas que nasceram e que faleceram, somos menos 175 pessoas. Se não me falha a memória. Somos menos 175. Portanto, o saldo migratório não só compensa estes 175, como acrescenta quase mais 2.000 pessoas. Isto não aconteceu este ano. Isto veio a acontecer e está a comparar com os valores de 2021, portanto, nos últimos 4 ou 5 anos. O crescimento da população em Sines não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. Não é hoje que já é uma realidade e nós sentimos quando vamos às compras, sente-se no trânsito ao fim do dia, e por isso é uma questão que, se tivermos tempo, havemos de falar, porque este acréscimo populacional não se sente na vida da cidade. Aquilo que nós chamamos a vida da cidade, o dia-a-dia, não se sente. Mas isso a gente já aborda, que é uma questão mais subjetiva. Agora, nós notamos em casos específicos o trânsito ao final do dia, a maior dificuldade de estacionamento na cidade, as grandes superfícies, as compras. Aliás, basta falarem com as pessoas das grandes superfícies, a reposição aumentou, significa que as vendas também estão a aumentar. Mas tudo isto era expectável e vai continuar a crescer. Vai continuar a crescer. Nós vamos ter aqui uma fase que já iniciou e que vai continuar e vai crescer, que é a fase da construção dos grandes investimentos, em que vai estar muitas pessoas a construir. O exemplo disto vai ser o data center. O data center tem muita gente a construir e depois de construir vai ter nem sequer 10% das pessoas que estão cá a construir. Mas vai ter aqui, portanto, vai haver aqui uma fase de 2, 3 anos, diria eu, com muita gente em Sines a trabalhar, como a questão das baterias, como a questão do data center, e espero eu, como ao novo terminal portuário, não é? Não só a configuração igualmente deste, mas como ao novo Vasta Gama, vai estar muita gente aqui a construir, e depois temos uma segunda fase que são não os que construíram, mas os que ficam a trabalhar nessas infraestruturas, que serão menos do que aqueles que estão a construir. Já não há aquelas, como foi a Petrogal na altura, e a EPSIS e não sei quantos, tinha milhares de pessoas a trabalhar. Isso hoje em dia, a automatização e os processos de fabrico já alteraram esse conceito. Agora, esta fase de construção que está a acontecer, e mesmo depois da construção ainda ficaremos mais em Sines do que estávamos em 2021, seguramente. Todos sabíamos isto, pelo menos há 4, 5 anos, que era uma evidência que isto ia acontecer. Podia-se não saber com rigor a dimensão, podia-se não saber com rigor, porque ainda faltam aqui alguns projetos, o projeto da amónia verde, o hidrogênio, ainda faltam aqui alguns projetos, podem-se vir a concretizar ou não, mas todos sabíamos disto, todos. A população, os políticos, as autoridades, todos sabíamos isto. O que é que sucedeu? Não sucedeu nada. Como é típico em Portugal, não sucedeu. Não planeámos a necessidade, não planeámos a cidade para este crescimento, não planeámos as infraestruturas da cidade. Se nós olharmos para as infraestruturas da cidade, água, esgotos, a recolha do lixo, a segurança, os médicos, os professores, as vagas nas escolas, nos infantários, é a mesma de há 10 anos atrás. É a mesma de há 10 anos atrás, em que, segundo os censos, éramos 13 mil, acho eu, 13, 14 mil, não sei agora precisar. E agora, com facilidade estaremos a viver hoje na cidade e a necessitar destes serviços, eu não diria ao dobro, mas se calhar mais 60% ou 70%. E não houve uma resposta que acompanhasse isto. Mas todos sabíamos disto. Aliás, a habitação, nós fomos muito à habitação, mas não é só a habitação. Quantas mais casas construirmos em Sines? E temos que construir.
Se nós neste momento tivéssemos em Sines mais 2 ou 3 mil fogos, provavelmente estariam ocupados, não tenho dúvida. E mais 2 ou 3 mil fogos, estamos a falar de 4 ou 5 mil pessoas. E estas 4 ou 5 mil pessoas tinham que ser os serviços associados à sua existência aqui na cidade. E não temos. Portanto, eu não vou dizer que foi bom não se ter construído, vou dizer é que as coisas não estão planeadas e quando estão planeadas também não são feitas. E isto parte fundamentalmente do poder central, porque as autarquias não têm verbas suficientes para responder a este tipo de crescimento populacional. Nós estamos aqui a falar em crescimento de 15%. Aliás, estes dados que nós temos de 2021 para agora, estamos a falar em 12% de crescimento. Mas será mais. Será mais. Para a resposta que não... Porque uma coisa é dizer que estão aqui as 17 mil pessoas. Okay? Outra coisa é dizermos que estão 17 mil pessoas, mas estão se calhar 24 ou 25 ou até mais a produzir lixo todos os dias, a utilizar a rede pública, a utilizar a água, a utilizar os esgotos. Há Sines de duas formas distintas. Há Sines de segunda à sexta até às 6 da tarde, depois à noite é uma realidade diferente e o próprio fim de semana também é diferente. Claro. Portanto, aliás, são pessoas que usam os recursos, mas que nem sequer vivem cá. Exatamente. Aliás, eu acho que há uma coisa que tem sucedido em Sines, que eu por acaso costumo dizer, que é assim, eu recordo-me, quando eu era adolescente, que quando havia estas grandes obras em Sines, nós, por exemplo, ali aquela rua da Avenida João Bertelgado, tinha muita gente fardada que ia ali almoçar, depois paravam os autocarros, levavam as pessoas para as fábricas e notava-se, portanto havia um reflexo muito forte na cidade deste acréscimo populacional. Hoje não se nota tanto. Nós temos zonas da cidade em que praticamente não se nota que estão mais uns milhares de pessoas aqui a viver. Pode-se notar nas ruas com os estacionamentos e as pessoas chegam, vão às grandes superfícies, até pelos valores que hoje têm a refeições e a restauração, as pessoas acabam por ir às grandes superfícies, compram comida e fazem em casa. Portanto, este foi uma alteração também no seu modo de vida. E não se nota estas pessoas a viver, o que a gente chamava de viver a cidade. As pessoas... Perdeu-se também este hábito, não é só em todo o lado. Nós em Sines, antigamente, quando eram estes grandes investimentos, tínhamos os cafés cheios, tínhamos os restaurantes cheios, tínhamos as ruas com muita gente. Hoje em dia também há muito menos cafés, há muito menos restaurantes. Enfim, não se nota tanto. Se vocês pensarem, não se nota tanto, estão mais de 3 ou 4 mil pessoas aqui dentro da cidade. Não se nota. Onde é que se nota? Estamos a falar nas grandes superfícies, nos estacionamentos, e há um dado fundamental. Façam Sines Grande, ou Sines de Lisboa, num domingo à noite. Ou numa sexta-feira ao fim do dia, para notarem as pessoas que estão a chegar a Sines, e quando digo Sines não é só Sines, é Sines, Santo André e Santiago. Ou então, na sexta-feira ao fim do dia, quando as pessoas estão a ir embora, e nota-se um fluxo de trânsito absolutamente incrível, só é comparável quando é o final das férias, as férias no Algarve, que se nota aqui a partir aqui da Barbuda, as pessoas que vêm aqui pelo litoral e que vão fazer aqui a ligação a Grândola. Nota-se muito. Aqui na cidade, depois tem até algum reflexo económico. Eu acho que há aqui duas fases que é importante analisar, que é, neste momento, a fase da construção, em que estão muitas pessoas que estão temporariamente a viver aqui, porque estão a trabalhar, e uma segunda fase que elas não se vão substituir, ou seja, não vai acabar uma e começar a outra, elas vão coexistir, que são pessoas que começam a vir para viver em Sines, começam a trazer a família, começam-se a fixar cá, portanto, que são realidades distintas. E essas sim vêm à procura de outro tipo. Têm que colocar os filhos em algum lado, não é? Elas vêm para trabalhar, mas depois têm que colocar os filhos, vão precisar de médico, de família, vão precisar de segurança, vão precisar de saúde, vão precisar de uma série de coisas, e isso vai ser dramático. Ainda não é dramático, já se sente muita falta, ainda não é dramático, porque ainda não fazemos um drama disso, mas sente-se, já se começa a sentir as infraestruturas sobrelotadas. Bem, isto naturalmente é voltar ao tema que já falámos muitas vezes, não é, como é óbvio, também para cansar ninguém lá em casa, mas é uma demonstração que as coisas continuam-se por resolver e continuamos ao longo destes anos todos a falar nestes temas, mas por parte, e quem de direito, continuamos a ser uma estratégia, e as pessoas podem dizer, uma estratégia, mas qual estratégia? A estratégia é sentarem-se à mesa e definir o que é para onde é que queremos ir, como é que vamos, com quem vamos e se podemos ir ou não, né? Ou criar condições para ir. Quando eu digo para ir, é para chegarmos ao ponto
em que alcançamos o objetivo que definimos, né? E é isto que Sines precisa e que à partida não parece muito complicado, mas o que é facto é que aquilo que parece que não é muito complicado ainda não se conseguiu fazer, né? Ou se conseguiram fazer, a sociedade siniense não tem conhecimento. Como é óbvio, eu sei, porque, né, vou acompanhando estas coisas. Há coisas que ao longo dos anos têm sido faladas, há planos que Sines daqui a não sei quanto tempo pode ter 20 mil pessoas, pode assim, precisa de mais disto. Há coisas que se tem falado, é um facto, não vou dizer o contrário, naturalmente, porque estava a ser injusto e gosto muito de ser justo. Mas algo concreto, algo definido, algo, como é que é dizer, algo maior, né? envolvendo as entidades todas, que têm uma palavra a dizer, que têm competências para decidir. E isto, digamos que, e até também para dar aqui algum tema para os críticos lá de casa poderem também terem matérias para irem dizendo alguma coisa sobre aquilo que a gente diz, temos todos culpa, né? Incluindo nós, munícipes de Sines, porque quando nós fazemos as nossas escolhas, né, as nossas escolhas políticas, também deveríamos ter a capacidade de perceber quem é que tem uma melhor visão, não é? Uma melhor ideia daquilo que responde à necessidade do concelho, e eu até vou mais longe, porque eu acho que nós e a dimensão daquilo que se passa à volta de Sines e também em Sines, devemos ter uma visão regional do Alentejo Litoral, porque o nosso concelho também depende dos concelhos à volta, e os concelhos à volta, alguns dependem bastante do nosso concelho, tirando aquela parte que o país inteiro precisa, mas só uma parte do país, ou pelo menos ali determinados gabinetes em Lisboa, é que percebem isso às vezes. Desculpa só um complemento. Saiu ontem, eu por acaso ainda não li com detalhe, mas saiu ontem a notícia do facto de haver um projeto que Sines irá tracionar o Porto de Sines, irá tracionar o Alentejo Central, e acho que Beja também vai ter a Embraer, fala-se nessa possibilidade. Sim. Portanto, nós estamos a falar de Sines, o governo, está a falar que Sines vai tracionar, vai conseguir com o seu porto e tudo mais promover o desenvolvimento do Alentejo Central. Isto é verdade. É um grande centro logístico em Grândola. Sim, isto é tudo verdade, é tudo muito bonito, mas agora, quer dizer, temos que olhar... Quando nós dizemos que vai tracionar, ok, mas temos que olhar para esse motor de tração, não é? Porque se o motor não tiver força, também não traciona nada. Ou então voltamos àquilo que estamos fartos de falar. Vamos esquecer Sines enquanto urba, enquanto centro urbano, sim, e vamos falar de um outro conceito que é Sines industrial. Mas este Presidente da Câmara convidou o Primeiro-Ministro para isso, eu ia concluir isso. E até hoje, ou seja, também não há muito interesse do Estado. Não é? É assim, ou nós olhamos para Sines, e nós já que falamos nisto outra vez, ou olhamos para Sines e olhamos para Sines, como o Filipe está a dizer, Sines e a região, e estamos a falar desta região, do litoral alentejano, enfim, destes municípios, ou olhamos para Sines assim, não é? Como um centro populacional em que vivem pessoas, ou então esquecemos isso tudo e olhamos, parece-me que é isto que os governos têm feito, olhamos para Sines industrial. O que é Sines? É o Porto de Sines, é a refinaria, é a Repsol, é o data center, é tudo isto que se está a falar, e Sines, enfim, Sines é um bocadinho, Sines é alguma coisa que está aqui, são umas casas que estão aqui, com umas pessoas que até acabam por incomodar, quer dizer, Sines passa a ser quase apenas um centro de apoio logístico, onde as pessoas vêm comer e dormir para irem trabalhar, somos o refeitório e o dormitório do grande centro industrial. Foi isto que se sentiu nos anos 70 e é isto que se está a voltar a sentir de novo. E isso que a Vicência disse, e muito bem, não é por acaso. Eu, quando o Presidente da Câmara Municipal de Sines lançou o convite ao Primeiro-Ministro, não foi inocente. O Presidente da Câmara de Sines não tem nada de inocente, naturalmente, está na política há muitos anos, não foi inocente, e aquilo é um convite, acho que vem muito a propósito. Eu acho que é importante os políticos conhecerem e saberem que Sines existe. Porque virem ministros e virem políticos a Sines e vão visitar a APS e vão visitar o porto de contentores, ou vêm ao data center e vão embora,
pois eu fico muito contente que eles venham conhecer essas empresas. Agora, isso não acrescenta absolutamente nada ao que é Sines de cidade, porque para eles Sines de cidade continua a ser uma pequena cidade com 12, 13 mil pessoas, agora parece que já é 17, não é? Com 12, 13 mil pessoas, em que, do ponto de vista da sua matemática eleitoral, representa muito pouco, porque qualquer bairro ali de Almada ou de Lisboa, ou a Junta de Freguesia, se calhar tem 70, 80 ou 90 mil pessoas, e isso é que conta. Na matemática eleitoral são os votos, não é? E é esta a realidade que vivemos. Bem, espero que o Filipe não se tenha perdido no raciocínio. Voltando, eu estava a dizer, nós também temos uma certa, também temos a nossa culpa no cartório, né? Porque as pessoas tentam escolher as melhores soluções que entendem que é o melhor para o município. Mas o que é facto é que ao longo dos anos houve coisas que se foram resolvendo, mas precisamos de algo mais. E com isto não estou a dizer que agora não há essa visão ou não há essa vontade. Estamos na expectativa, não é? De ver o que é que vai sair. Naturalmente que, independentemente de termos ideias diferentes ou não, o sucesso do Executivo da Câmara é o sucesso do município, não é? Porque se as coisas resultarem, vão resultar para todos. E naturalmente há aqui uma grande expectativa e uma grande esperança que este Executivo e este Presidente de Câmara em particular consiga resolver algumas coisas e que tenha a capacidade para que, junto do Governo, se possa resolver muitas coisas. Porque, infelizmente, umas vezes é porque ideologias não são as mesmas, outras vezes não se percebe porque até são todos do mesmo, e tivemos uma Câmara do Partido Socialista com maiorias absolutas, tivemos governos do PS com maiorias absolutas, e havia aqui uma esperança de se resolver realmente mais coisas, porque houve coisas que naturalmente se resolveu e outras que tiveram início, mas precisamos de mais, porque perdemos muitos anos em que uma coisa não foi acompanhando as outras, e é por isso que agora estamos no estado em que estamos, mas é óbvio que houve coisas que foram se desenvolvendo. Agora, há aqui várias questões. O Presidente da Câmara convidou o Sr. Primeiro-Ministro e muito bem. Não sei se foi a melhor forma, mas o facto de convidar o Primeiro-Ministro acho que foi bem. E acho que teve alguns resultados práticos. No meu entendimento, teve resultados práticos, porque o que é facto é que em pouco tempo tivemos um conjunto de ministros e secretários de Estado que vieram a Sines trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal. Há aqueles que vêm visitar as empresas, como o Brás dizem muito bem. A única coisa boa que eu vejo é que, e vão-me desculpar a expressão, têm que papar com o IC33 como nós. Pode ser que, ganhe alguma sensibilidade nisso, porque acho que ainda não vi nenhum vídeo de helicóptero. E também ficam a perceber que não tem alternativa, porque eu já tive amigos... eu tenho amigos que vêm a Sines e houve um que me perguntou uma vez, mas acho que me enganei acho que até já contei isto, enganei-me na estrada, qual é que é a outra estrada? Eu disse, mas vieste por onde? Só tens aquela. Mas para vir para cá é só aquela. Pois, só tens aquela. Mas isto com este desenvolvimento todo, e estou a falar de uma pessoa que até tinha, agora já não está, mas teve responsabilidades, e lá está, não conheciam, não é? Por isso acho importante, mesmo que venham para cá só ali às empresas às vezes fazer lá o show-off deles, que às vezes também faz parte. Pelo menos vêm pela estrada, pode ser que percebam, e agora parece que vai avançar. O resto da ligação à Grândola, passado não sei quantos anos, vai ser uma realidade. Mas, voltando atrás, eu acho que teve alguns resultados práticos. Tivemos cá o Ministro da Educação, a Senhora Ministra do Ambiente, tivemos cá o Secretário de Estado, penso que é do Planeamento, que nunca tinha vindo a Sines, não é? O homem do Governo, que certamente que está a tomar conta mais destas coisas, não é? Veio a Sines. São passos importantes, ou pelo menos é uma demonstração de boa vontade. Mas precisamos de mais, não é? Precisamos de mais, naturalmente que também não se podemos esquecer, naturalmente que também sabemos que anda para aí, há sempre aqueles meia dúzia de desonestos intelectualmente que gostam muito de jogar para o ar, e a ideologia está em primeiro lugar,
E nós estamos fartos de ver Sines perder oportunidades, porque muitas vezes vêm sempre aqueles moralistas ideológicos e que fazem com que se perca as oportunidades, porque uma coisa é a ideologia de cada um, outra coisa é Sines. Se Sines estiver em primeiro lugar, é-me indiferente quem é que está no governo ou quem é que está na Câmara Municipal. Se é para fazer, vamos fazer, mas há uns que se tiver A já não presta, se tiver B já não presta e pronto, e não passamos disso e vamos perdendo oportunidades. Agora, precisamos, como eu estava a dizer, precisamos de mais. Precisamos também de uma CIMAL forte, que acho que também não tem sido, não é? E desculpem-me à parte, a verdade é que durante estes anos todos, e vão-me desculpar os senhores presidentes de Câmara, e se não quiserem desculpar também é-me indiferente, houve alguma coisa que falhou, porque durante estes anos todos temos a ligação à autoestrada, está-se a fazer agora, não é? E não vai ser toda, não é? Alguma coisa falhou, já passou por lá não sei quantos governos, não é? Mas também já passou alguns presidentes de Câmara, mas alguns foram presidentes de Câmara durante muitos anos, não é? Então o que é que andaram cá a fazer, não é? Qual é que foi a força da CIMAL, não é? Qual é que foi a estratégia? Foi só dizer mal do governo, não é? Pá, às vezes é preciso mais qualquer coisa além de dizer só mal do governo. E nós sabemos como é que estas coisas funcionam. É preciso estratégia, é preciso influência saudável no bom sentido, não é? Porque temos outras regiões, e não desfazendo das outras regiões, que têm muito menos importância económica e estratégica para o país e que até têm estradas ao lado umas das outras, não é? Tem vias rápidas ao lado umas das outras. E nós andamos aqui há não sei quantos anos à espera destas coisas. Por isso também houve aqui muita falta de estratégia política e vão-me desculpar mais uma vez, das teorias e das tretas das ideologias que esbarraram em algumas situações e que não nos deixou avançar. Já chega disso, não é? Agora é preciso resolver os assuntos, é preciso ter um Alentejo litoral forte, um Alentejo litoral unido, uma CIMAL com capacidade política, com capacidade de influência, independentemente qual é que é o partido de um ou do outro, que para mim isso interessa muito pouco, interessa é que as coisas se façam e que se possa ter uma estratégia regional, porque a questão da saúde é uma questão regional. O hospital, se tivermos um hospital melhor, vai servir a região. O nosso hospital do Alentejo Litoral serve os 5 municípios do Alentejo Litoral. O hospital tem boas condições, é talvez dos melhores hospitais do ponto de vista das infraestruturas do país. Agora precisa naturalmente também de outros apoios. Eu não me esqueci de um compromisso que fiz aqui num programa e que vou cumprir, só ainda não cumpri, porque preciso saber ali mais algumas coisas. Foi naquelas questões da questão do cancro, dos equipamentos que o hospital tem ou não tem, para ser mais fácil os detectar. Estou à espera que um amigo médico me dê as informações que eu lhe pedi para poder apresentar aqui, porque isso é outro dado muito importante e que os senhores presidentes de Câmara ou não quiseram, que eu acho que não quiseram, ia dizer, andam distraídos, mas não, porque eu acho que não quiseram, e acho grave, porque nunca houve uma preocupação sobre essa questão. E a questão é esta: não há muita gente na nossa região com essa doença e a morrer com essa doença? Será caso do achado ou há algo que proporciona que isso aconteça? Pá, eu não sou entendido na matéria, mas há um facto que eu sei, que há muita gente, infelizmente, na nossa região, falando com as letras todas, que morre por causa do cancro, não é? É um facto. Que não tenho notícia, e se alguém anda a fazer, peço desculpa, mas não tenho notícia que alguém anda a fazer o estudo ou à procura porque é que isso acontece. Mas que acontece. Agora, acontece por fatores que vão pôr em causa outras coisas, não é? E o poder económico está no meio disto também. Pois se calhar, e digo aqui com as letras todas, pois se calhar. Agora, que devia de haver a coragem de alguém
com competência para isso, pôr o assunto em cima da mesa, naturalmente não é para alarmar as pessoas, e muito menos, e dizer isto também com as letras todas, e muito menos para começarmos aqui a apontar pistolas, seja a quem for, ou seja a quem indústria for. Não é esse o desejo, como é óbvio, nem é esse o objetivo. O objetivo não é começar aí a criar especulações sobre isto ou aquilo. O objetivo aqui é realmente sabermos, não é? E como é que podemos minimizar? E daí também vem aquela questão que eu disse, que há equipamentos que é mais fácil, pronto, porque é assim, há coisas que estão no nosso território, pá, muito fácil, não é fácil irem embora daqui, nós sabemos. E nós também não conseguimos tirar a população toda daqui, não é? Porque quem permitiu o aumento da população e o aumento destas indústrias todas no mesmo sítio, né? Agora não se consegue nem mandar as pessoas todas embora, nem mandar... E uma coisa também tem falta da outra. Agora é importante minimizar e criar essas condições. E a mesma história da preocupação na questão da segurança, na questão da GNR, né? Pá, se continuamos a ter os mesmos efetivos, temos um posto de GNR com umas condições que não são umas condições das mais dignas, é um contrassenso depois que o potencial económico e com o poder económico que o nosso território tem. Há uma coisa que a mim me preocupa bastante, e já falei noutro programa também, e aqui os senhores presidentes de Câmara todos têm muita culpa, e volto a dizer, os senhores presidentes de Câmara têm muita culpa, que é na questão da segurança, da proteção civil e dos bombeiros, que andam a brincar claramente com isto, mas claramente andam a brincar, e digo outra vez, andam a brincar, para não lhes dizer outra coisa e não lhes chamar outros nomes, porque os nossos bombeiros, e não é só os de Sines, os dos nossos conselhos à volta também, não têm condições. E quem vier dizer o contrário é a hipocrisia pura e dura. Não há condições, não é? Precisamos de mais meios, precisamos de mais efetivos, precisamos de mais apoio financeiro para as corporações, para poderem ter melhores equipamentos, para que as pessoas também possam ter outros vencimentos que não têm, e é por isso que muitos vão embora naturalmente, à procura de uma vida melhor para as suas famílias. Além disso, além do apoio económico e dos vencimentos, que é importante, também não há outras coisas e outro tipo de regalias que também deviam ter e também não têm, são esquecidos, só se lembram dos bombeiros, normalmente é quando precisam, ou no dia dos aniversários, vêm cá todos muito bem vestidos, de fatinho, e bater a continência a alguns, e depois uns até recebem medalhas, e alguns eu nem sei porque é que recebem medalhas, porque é que eles fizeram para receber medalhas, mas pronto. Pá, mas andamos a brincar com isto, porque se acontecer uma coisa mais grave, pá, que Deus nos acuda, não é? Porque não há, e quem vier lá está, agora está aqui a alarmar as pessoas. Não estou a alarmar as pessoas, estou a dizer a verdade, não é? É como o nosso Serviço de Proteção Civil, não é? Pá, não basta, não é? O responsável da Proteção Civil, que é uma pessoa extraordinária, cheia de boa vontade, não é? E que sempre tem feito o seu melhor, mas não chega. Não chega, que a quantidade de indústrias, que a quantidade de problemas que a cidade pode ter. Então não tínhamos que ter um gabinete mais com outros meios, com outras capacidades e com outros planeamentos, com outra interação com a cidade, não é? E basta nós vermos, se acontecer um problema mais grave, não é? E nós, a rádio pode ir amanhã, por exemplo, ali para a rua, perguntar às pessoas, não é? Se acontecer uma coisa mais grave, o que é que a senhora vai fazer ou o senhor vai fazer? É pá, Vicência e meus caros colegas do auditório, que se calhar não encontramos uma que diga, olha, é para fazer isto ou para fazer aquilo, ou para fugir para a esquerda ou para a direita, não é? Pá, e isto é porque não há, até pode dizer, mas já fizemos este programa ou aquilo, ou fizemos esta sensibilização, está bem, não digo o contrário, mas se calhar é preciso fazer mais, porque as pessoas ainda não sabem, não é? Pá, e é assim, e volto a dizer, eu não estou aqui a alarmar ninguém, mas nos últimos tempos, tem havido um conjunto de pequenos sismos, não é? E
E é preocupante, porque normalmente, e segundo os entendidos, a seguir vem um maior, não é? E nós nos últimos tempos, até a nível mundial, as coisas não estão para brincadeiras. E tivemos agora recentemente também em Espanha o terremoto e os pequenos sismos, que os tsunamis têm outro nome que eu não sei, que em 5 minutos o mar aumentou 70 centímetros, ou que foi, não era para já tarde, mas começarmos a olhar para essas coisas de outra maneira, né? Será que o dinheiro, gasta-se dinheiro em tanta coisa, né? E continuamos com aquela teoria, não é só para sinos, serve para todo lado, sendo que há conselhos que já dão valores significativos às corporações, para as festas e para os foguetes há sempre dinheiro, né? Mas para os bombeiros, para a proteção civil, continuamos a dar, e como também a proteção civil a nível nacional, não é retirar importância naturalmente aos outros municípios, mas se calhar o nosso município, se contribui tanto para o país, também devia ter aqui um tratamento diferente. E também era para dizer há bocado, e não disse, mas ainda quero referir, eu acho que também nós... é tarde, já perdemos muitas oportunidades, mas acho que também temos aqui uma grande oportunidade de resolver algumas coisas, porque eu acho que por parte do Governo, pelo menos de alguns ministros e de secretários de Estado, há vontade de resolver aqui um conjunto de situações, e também acho que é a primeira vez, e volto a dizer, não desfazendo dos outros, mas é a primeira vez que temos um Presidente do Conselho de Administração da Administração do Porto de Sines, da nossa região, bastante sensível ao desenvolvimento e aos problemas do nosso território, e acho que é, e no bom sentido da palavra, uma arma importante para, junto do município e junto do Governo, conseguirmos aqui desbloquear e resolver algumas coisas. Porque isto, a grande maioria das vezes, o primeiro passo é a boa vontade dos decisores, não é? E agora temos ali um decisor que já demonstrou abertura para isso, e ainda por cima é uma pessoa da região, e tudo aquilo que estamos aqui a dizer, ele tem conhecimento, não é? Sabe. Por isso, acho que é também de aproveitar, em conjunto com estas personalidades que têm peso político e que são decisores, aproveitar para resolver aqui um conjunto de situações que umas até já foram iniciadas, mas é preciso fazer as coisas andar e para chegarmos a bom porto. Como costuma dizer, quando temos muita coisa por resolver, se resolvermos alguma coisa, já não é mau. Agora, se estivermos à espera que elas se resolvam e as coisas vão desenvolvendo e nós não vamos acompanhando, pois assim cada vez estamos piores. Temos muito pouco tempo para gostava só de fazer aqui uma observação. Esta questão da análise ou de estabelecer uma relação entre a incidência do cancro na nossa região e a indústria, ou por vezes nem sequer a indústria, pode haver outros fatores, são os chamados estudos epidemiológicos. A Câmara Municipal de Sines, na altura do Dr. Manuel Coelho, eu fui muito crítico de muitas coisas da gestão do Dr. Manuel Coelho, mas houve coisas muito, muito bem feitas e até muito inovadoras, e que hoje, passados estes anos todos, eram bom que fossem feitas de novo ou que ainda existissem. Claro. E na altura existia um projeto, não sei se recordam, que era o projeto GISA, que era a Gestão Integrada de Saúde e Ambiente. Foi feito conjuntamente com várias entidades e que foi feito precisamente isso, foi feita a monitorização do ar, dos poluentes, e aquilo tinha algumas coisas, eu na altura tinha algumas coisas engraçadas. Uma delas era os biomarcadores, era por exemplo nas árvores, o crescimento das árvores, que vão todos os anos caindo aqueles anéis, e ia-se estudando por aí a evolução ao longo do tempo. Eu vou citar de memória o que me lembro. Foi algumas conclusões que foram feitas, 3 conclusões que eu memorizei e que me lembro. Uma delas foi que os fetos nasciam, na nossa região as crianças nasciam tendencialmente mais pequenas, portanto o feto desenvolvia-se mais lentamente. Não sei se é este o termo médico que se utiliza. Uma prevalência maior nos sintomas respiratórios, rinites, bronquites, asmas, etc. E uma das conclusões foi a continuada e permanente monitorização do ar. Estes estudos são sempre muito difíceis de estabelecer uma causa e efeito direta, dizer, olha, é por causa desta indústria ou desta que há uma maior incidência deste
tipo de cancro. É muito difícil, a não ser casos daqueles muito concretos, já aconteceu no mundo, em vários países, já aconteceu conseguirem estabelecer um tipo de fábrica, um tipo de produção que cause diretamente. Aqui os efeitos a existirem são muito mais difusos, será sempre difícil estabelecer uma relação direta. Agora, é preciso fazer alguma coisa. Agora, este estudo epidemiológico que foi feito já passou muitos anos, se calhar tinha sentido voltar a fazer, se calhar tinha sentido cumprir aquilo que eles diziam que era a contínua monitorização, estar em contínuo monitorizar isto. A qualidade do ar de Sines é monitorizada, agora se é estabelecida a relação ou não, eu acho que não. Há de haver, penso eu, aliás as entidades de saúde fazem isso quando surge maior número de cânceres em algumas regiões e específicos, por exemplo, no Alentejo durante muito tempo surgia muito do aparelho digestivo e estabeleceram isto com os fumados, com os enchidos, etc. Portanto, eles têm esses estudos e acompanham isso. Nós aqui somos, mais uma vez, somos muito pequeninos para tirar estas conclusões desta dimensão. Agora, se me perguntarem a mim, olha, eu diria que pelo menos tinha sentido termos aqui esta avaliação em contínuo, termos mais rastreios, se calhar do que tem na maior parte do país. Olha, bem, por exemplo, no norte do país, uma dada altura, detectou-se na zona do Minho também uma incidência grande de cancro e depois veio-se a descobrir que é por causa do radão, um gás que é liberto pelo granito. Portanto, há questões locais. Agora, aqui a nossa região, eu acho que sim, tinha sentido fazer-se aqui mais rastreios. Tinha sentido, como o Filipe diz, aqui o hospital, se calhar, ter uma unidade de prevenção, porque nós depois temos aqui outras questões também, por exemplo, somos aqui também um destino de praia, por causa do câncer de pele, por causa dos cancros, quer dizer, tinha sentido, eu compreendo e tinha sentido. Agora, interessante é que isto foi feito, ou pelo menos houve um projeto, houve essa intenção há alguns anos atrás, isto envolvia as unidades de saúde, a Câmara Municipal, o Instituto Dr. Ricardo Jorge, Ricardo Jorge, portanto, isto já foi feito. Há algumas coisas que já foram feitas, na altura o executivo, liderado pelo Dr. Manuel Coelho, houve algumas coisas que foi extraordinariamente inovador. E esta, por exemplo, foi uma delas. Nós estamos a falar, isto foi, se calhar, já há 20 anos atrás. Seguramente há 20 anos atrás. Portanto, terá sido no início... Precisa haver que alguém que continuasse... Terá sido em 2000 e pouco. Por isso é que há pouco dizia, quer dizer, às vezes há executivos que governam durante 12 anos, quando acabam, há uma grande rejeição ao que foi a sua governação global e depois às vezes perdem-se estas coisas muito positivas que não se consegue ir buscar e esta foi uma delas. Foi uma delas, exatamente. Bem, então vamos à nota positiva. Então a nota positiva é para o nosso atleta seniense, o Camilo, que conquistou o primeiro lugar no Abanca, na Galiza, em Espanha. A vitória surgiu no primeiro campeonato disputado pelo atleta este ano e depois de um período de afastamento da competição devido a uma fratura no pé, no Campeonato do Mundo de 2025. Para o Camilo, a participação no Abanca assumiu uma importância particular por representar o regresso a um ambiente competitivo e o reencontro com outros atletas do circuito internacional do surf adaptado. Fica aqui os parabéns para o nosso atleta seniense, para o Camilo, por mais esta conquista. O verso, o pensamento, a frase desta semana é de Alexandre Herculano e o que diz é o seguinte: o segredo da felicidade é encontrar a nossa alegria na alegria dos outros. Espero que muita gente lá em casa possa encontrar na nossa alegria do nosso programa a alegria deles, que era algo extraordinário. Depois, no próxima semana, ainda não temos o nosso convidado confirmado, por isso ainda é surpresa. O nosso livro desta semana é a organizadora de casamentos, que é um dia para nunca esquecer. A organizadora de casamentos é da autora Danielle, que é um romance cativante sobre uma personagem que é a planeadora de bodas mais famosas de Nova Iorque. Embora crie festas de sonhos para os outros, ela perdeu a vontade de casar devido a 2 noivados falhados, acontece, descobrindo o amor próprio e novos caminhos para a felicidade. Tem 3 principais personagens, que é a protagonista, que é a organizadora de topo de Nova Iorque, profissional dedicada, forte e resiliente, a sua irmã gêmea, com quem mantém uma relação muito próxima, e a sua assistente e pupila na agência.
O sonho de outros, que é a sua personagem dedica a vida a desenhar cerimónias memoráveis e faustosas, valorizando tanto a elegância simples quanto o luxo. Depois temos o sofrimento com 2 noivados desfeitos, onde a nossa protagonista evita o compromisso no altar para si mesma, focando-se na carreira e nos laços familiares. A ligação deste livro ao mundo atual, e que continua sempre atual, é o enredo que aborda tópicos modernos, digamos assim, mas alguns de modernos têm poucos, que é o relacionamento tóxicos, que já vem sempre existiram, infelizmente. Os casamentos do mesmo sexo, é algo mais na ordem do dia. A gestação de substituição e cruzando as histórias de vários clientes. É um bom livro para quem gosta destas questões amorosas e destes enredos. É um bom livro para 3 dias de praia. É? Passou da reflexão para os casamentos. Exatamente, fica a sugestão. E muito mais havia a dizer, mas pronto, fica para um próximo programa, porque também tinha umas notas, sobre Porto Covo, mas havemos de falar sobre também o desenvolvimento e o turismo de Porto Covo, mas aproveito para dizer que neste fim de semana temos as festas de Porto Covo, também temos o banho de 29 em Sines e em Porto Covo, a apanha do pato, e por isso é também um momento de convívio e de distração, digamos assim, da nossa população e de todos aqueles que nos visitam, e até para a semana. Terminamos assim o programa Política com Factos, um programa que é emitido na Rádio Sines todas as quartas e domingos, sempre às 11. Equipa composta por Filipe Alexandre Raposo, António Brás, Vicência Tavares e Filipe Medeiros. Desejamos um excelente resto de dia a todos, estejam onde estiver.